Olha, hoje a gente vai mergulhar em um dos fundos imobiliários que mais deu o que falar no mercado, o GARE11. E não é para menos, viu? Nos últimos meses ele passou por uma transformação assim gigantesca. Nesta nossa análise, a gente vai entender direitinho o que mudou, por que isso aconteceu e, claro, o que isso pode significar para o futuro do fundo. Então, bora lá. Sabe, já passou pela cabeça a ideia de ser dono, nem que seja de um pedacinho, de um supermercado? Ou quem sabe de um centro logístico daqueles enormes. Parece coisa de outro mundo, né? Mas é exatamente essa mágica dos fundos imobiliários. Eles, basicamente, abrem essa porta, permitindo que a gente invista em imóveis de grande escala, aqueles que são de verdade a espinha dorsal da economia. E a gente está falando de uma diversidade de imóveis que é, uau, incrível. De um lado, você tem aqueles galpões logísticos gigantescos, sabe, que movimentam produtos para o país inteiro, e do outro, o supermercado ali do bairro onde a gente vai toda semana. O mais legal é que tudo isso pode sim fazer parte de um único investimento. Então, de forma bem simples, o que é um FI? Pensa numa grande vaquinha. Ele junta o dinheiro de um monte de gente para comprar ou financiar esses empreendimentos imobiliários gigantescos. E olha, o HR11 é um exemplo perfeito, um case de como essa ideia pode crescer e se transformar em algo, nossa, muito poderoso no mercado. Ok, e é exatamente aqui que a nossa história de hoje começa de verdade. Porque o Garre 11 não só cresceu, não, ele se reinventou por completo. Foi uma única jogada, uma movimentação estratégica que mudou o jogo todo. Vamos ver agora como é que isso foi acontecer. Bom, para entender o presente, a gente precisa olhar um pouquinho para o passado, né? O fundo começou lá em 2020 com o nome de Galg 11 e um foco bem claro em logística. Aí, com o passar dos anos, ele foi crescendo, comprando um ativo aqui, vendendo outro ali, até que no final de 2025 chegou o momento decisivo, a sétima emissão de cotas. Esse, pessoal, foi o verdadeiro ponto de virada. E que ponto de virada? Olha só esse número, 1,270 bilhões de reais. É muito dinheiro. Foi exatamente esse o valor que o fundo conseguiu captar nessa sétima emissão. Uma injeção de capital, assim, massiva, que permitiu uma reestruturação completa do jogo. Tá, mas e na prática? O que esse dinheiro todo fez? Dá uma olhada nesse antes e depois. O patrimônio líquido mais que dobrou, pulou para 2,7 bilhões. O número de inquilinos, de imóveis, tudo cresceu bastante. Mas, ó, o ponto crucial, a cereja do bolo, está aqui na alavancagem. Pensa só, o fundo saiu de uma dívida de 27% para uma posição de caixa positiva de mais 13%. Isso, em termos financeiros, é uma virada de chave espetacular. Beleza, dinheiro novo na mão. Mas para onde ele foi? É isso que a gente vai ver agora. Vamos dar uma olhada por dentro do novo portfólio do Gary 11, que ficou, sem dúvida, mais diversificado e mais robusto do que nunca. A estratégia mudou e mudou bem. Se antes o foco era quase que total em logística, agora a gente vê uma mistura bem interessante. A maior parte, olha só, 61%, agora está em imóveis de renda urbana, tipo supermercados. Logística continua importante, com 31%, e entrou uma fatiazinha de 8% em escritórios. Claramente, uma busca por mais equilíbrio, né? E vale dizer que a gente não está falando de qualquer imóvel, não. São propriedades alugadas para verdadeiros gigantes do mercado, empresas que a gente conhece, que a gente vê no dia a dia, como o Grupo Mateus. Isso é legal porque conecta o investimento com negócios que são sólidos, que a gente reconhece. E falando em gigantes, olha só a lista de inquilinos. É um verdadeiro quem é quem do mundo corporativo. Carrefour, Pão de Açúcar, British American Tobacco são empresas com uma capacidade de crédito altíssima. Na prática, o que isso quer dizer? Que o risco de calote de não pagarem o aluguel é bem baixo. E isso, claro, traz uma camada extra de segurança para quem investe no fundo. E essa tabela aqui mostra bem o nível de estabilidade que a gente está falando. Olha só, 94% dos contratos são atípicos. O que é isso? Basicamente, são contratos super amarrados, com multas pesadíssimas se o inquilino quiser sair antes da hora. Some a isso um prazo médio de aluguel de mais de 10 anos e vacância zero. Isso mesmo, tudo alugado. Para quem investe, tudo isso se resume em uma única palavra: previsibilidade. Tudo bem, a gente já viu que a estrutura do fundo está bem sólida, mas e os resultados? No fim do dia, é isso que importa, né? Vamos dar uma olhada nos números, no desempenho e no retorno que ele tem entregado. E esse gráfico aqui, nossa, ele é impressionante. Dá uma olhada na evolução do número de investidores. Explodiu.
Saiu de uns 3 mil lá no comecinho para quase 470 mil pessoas. É um salto que mostra de forma muito clara a confiança que o mercado passou a ter na estratégia e na gestão do fundo. E um dos grandes motivos para essa popularidade toda está aqui, 11,6%. Esse era o dividend yield anualizado do fundo em fevereiro de 2026. É um rendimento bem atrativo, ainda mais quando a gente lembra que, para a pessoa física, ele é isento de imposto de renda. Mas 11,6% é muito? É pouco? Para a gente ter uma ideia, vamos comparar. Na mesma época, um título do Tesouro, aquele NTN-B que vence em 2035, estava rendendo mais ou menos 7,3%. Ou seja, essa diferença, esse spread, de mais de 4 pontos percentuais, mostra bem como o retorno do fundo tem sido competitivo. E o que esperar daqui para frente? Bom, a própria gestão do fundo deu uma sinalização. A projeção deles para 2026 é manter um dividendo entre 8 e 9 centavos por cota, mais ou menos. É basicamente uma mensagem de vamos manter o rumo de estabilidade e previsibilidade, mesmo depois de todo esse crescimento. Então, tá. Juntando todas as peças, o que a gente tem? A gente vê um fundo que soube usar um momento estratégico para se fortalecer, para diminuir os seus riscos e, com isso, se posicionar de uma forma ainda mais clara e sólida no mercado. E a estratégia daqui para frente parece bem definida. Primeiro, preservar os princípios da tese de investimento. Segundo, focar em resultados previsíveis e ter disciplina com o capital. Terceiro, escolher a dedo novos ativos de alta qualidade. E quarto, manter a previsibilidade dos dividendos. Ou seja, a mensagem é clara. Apesar da nova escala, os fundamentos continuam os mesmos. Não é sobre crescer de qualquer jeito, mas sim crescer com inteligência. E com isso, a gente fecha essa nossa análise. A grande pergunta que fica no ar é: será que, com essa transformação toda, com essa nova estrutura mais robusta, mais diversificada e com o caixa positivo, o Gary 11 conseguiu montar aquele portfólio, à prova de tudo, preparado para qualquer cenário econômico? Fica aí a reflexão.